Boa tarde, eu sou o aluno Isaac do 9º ano, aluno do professor Ricardo Pássaro Henke. Hoje é dia? 24 de junho de 2022. Quem são os alunos que estão presentes hoje, Isaac? João Pereira. Deixa eu falar. João Pedro Pereira, Ilanderson, Cauã, Johnny Maria, Mariane, Fernando, Felipe, Vitor e João Pedro de Almeida. E quem? Isaac. Isacão da Massa. Obrigado, Isaac. Então vamos lá. Não. Como o Isaac já falou, meu nome é Ricardo Pássaro Henke, sou professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Mojolada, bairro Mojolada, estado de São Paulo, município de Guapiara. Nós vamos então fazer hoje o encerramento da parte da apostila do Currículo em Ação, volume 1, do primeiro bimestre. Nós vamos encerrar hoje. O material que nós estamos estudando é Currículo em Ação de Matemática, 9º ano, volume 1. Como eu disse, primeiro bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. João, faça no caderno, no caderno, por favor, as contas e as respostas, já que você não trouxe a apostila. Ah, você está de brincadeira. Mas você veio para a escola fazer o quê? Então nós vamos fazer a correção do teste seu conhecimento, que era uma lição de casa. Vamos dando início então. A aula é gravada e postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henke, onde o link é enviado aos alunos que estão presentes e os que faltaram hoje também, que eles possam ter a oportunidade de colocar a atividade em dia. Então lá na página 37, deixa eu apertar a pausa aqui e arrumar um negocinho ali. Ao vivo, tá bom? Vamos lá. Página 157, teste o seu conhecimento. Questão número 1, ó, uma questão de Enem, de ensino superior, né? Lá que tentam vagas para o ensino superior de 2009. Então não é uma pergunta qualquer, uma pergunta de nível de Enem. A rampa de um hospital tem a sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros, né? 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve, olha que legal aqui, que ainda deve. Então a leitura é tudo no enunciado, tá? Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui, Caio. O paciente ainda deve caminhar até atingir. Então vamos imaginar o seguinte: a rampa é assim, certo? Imagine uma rampa aqui. Fiz muito inclinado, mas imagine uma rampa, certo? E aí o que acontece? Aqui é o zero, aqui é o nível 0, tudo bem? E ela tem, né? Ela tem... Cadê? Deixa eu terminar de ler aqui. Uma rampa tem a sua parte mais elevada à altura de 2,2 metros. Então a parte mais alta dela tem uma altura de 2,2 metros de altura. Tudo bem? Evelyn, eu já falo sobre a apostila, tá, Evelyn? A hora que acabar. Vai prestando atenção aqui por enquanto. E aí o que acontece? Um paciente, ao caminhar da rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros. Então, a rampa, conforme ela vai andando... Opa, aqui era para estar bem retinho, tá? A rampa, conforme ela vai andando, ele vai se deslocando aqui, ó, nessa distância aqui. Não é aqui, tá? Então, vamos lá. Ele andou até os 3,2 metros. Então, ao ele chegar aqui no 3,2 metros,
a altura que ele tinha atingido. Então ele tá aqui, ó. Nossa senhora, como o professor Ricardo desenha bem. Ó, o paciente, a altura que ele tinha atingido era de 0,8 metros. Então essa é a altura que ele atingiu depois que ele andou 3,2 metros. Essa distância aqui é o que ele deslocou. Ele andou aqui, mas ele se deslocou 3,2 metros. Agora a pergunta é, né? A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir. Então eu preciso descobrir essa distância aqui, ó, que falta aqui, ó. Essa daqui. Vou fazer de outra cor. Turminha, eu tô vendo que tá um monte de... Vocês estão empolgados colocando alternativa aí, né? Já vou ver as alternativas. Então o que eu tô procurando aqui, ó, eu tô procurando essa distância aqui, quanto que falta para ele se deslocar ainda, tá? Então o que acontece? Eu vou fazer aqui uma recordação. O que eu vou precisar para poder fazer isso? Ah, professor, eu percebi aqui que ele tem triângulos semelhantes, porque olha aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Esse ângulo aqui é igual para os dois triângulos. O triângulo que o hominho já andou, que o paciente já andou, e o triângulo grandão, certo? E aí o que acontece? Já vi que a maioria já colocou a letra ali. Eu vou responder agora então, Evelyn. É o seguinte, você falou, o que eu faço, eu não tenho apostila. Você vai tentando fazer junto comigo aqui. Essa é a última aula nossa nessa apostila. Depois se tenta ver se você consegue na escola a apostila do volume 1. Você não recebeu na escola que você estava estudando lá? A apostila do volume 1? Isso aqui eu acho que foi dado lá na escola Leila, que você estudava lá, né? No começo do ano. Tá? E aí hoje se presta atenção nessa aula aqui do jeito que tá e a gente vai acabar ela hoje. E acabando ela eu vou contar qual é a próxima apostila que nós vamos usar, tá bom? E aí acabando a aula a gente conversa mais sobre isso também. A gente tira mais dúvidas, tá bom? Vamos lá então. Olha aqui. Eu tenho aqui teorema de Tales. Eu tenho o seguinte, que em 3,2 metros ele subiu uma altura de 0,8, certo? Ah, tá, então a teorema de Tales eu quero descobrir qual é o tamanho daqui até aqui. Quero descobrir o tamanho do início da rampa até o final da rampa. Ah, o início da rampa até o final da rampa Vou fazer aqui então. Eu não sei. Eu vou representar pela letra X. É o valor que eu não sei, mas que eu posso descobrir. E a altura que ela vai subir depois que eu andar todo esse X aqui, todo esse tamanhão aqui que se chama X. Qual é a altura que ela vai subir? Ah, ela vai subir uma altura de 2,2 metros. 2,2 metros. Agora eu vou pegar a caneta vermelha de novo, porque eu estou sofrendo com a caneta azul aqui, para enxergar. Então vamos lá. Teorema de Tales é a famosa regra de 3, né? Então eu vou fazer o que aqui? Presta atenção. Vou fazer esse vezes aquele e esse vezes esse. Então eu vou fazer 0,8 vezes x. Dá 0,8x. É igual 3,2 vezes 2,2. 3,2. Lembrando que depois eu vou tirar uns prints das conversas nada a ver que vocês estão tendo aí, hein? Para depois encaminhar para os responsáveis. Vocês já esqueceram como que funciona? Agora é a hora da aula, não é a hora de ficar falando outro assunto aí. 3,2 vezes 2,2. E aí eu venho fazer a multiplicação aqui para descobrir, tá? Então eu vou vir fazer aqui, ó. 3,2
vezes 2,2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Matei o 2, coloca a cruzinha em homenagem a ela. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Obrigado, Maria Eduarda. Você já adiantou que eu não posso errar aqui. Eu tenho que chegar nesse valor aí. 4 mais nada dá 4. 6 mais 4 dá 10. Foi o número 1. 6 mais 1, 7. Nossa, professor, deu 704? Calma, calma. Você tem que vir olhar a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Ó, eu tenho uma casa embaixo e uma casa embaixo. Então, tá aqui. A vírgula tá aqui. É 2 casas que eu tenho que devolver. Ah, professor, quer dizer que essa distância inteira aqui eu tenho 7 metros e 4 centímetros? Sim. Ah, verdade. E a pergunta é, quanto que ainda deve caminhar? Ah, ele não vai começar a caminhar agora. Ele já caminhou 3,2 metros. Quanto falta para ele? Então eu vou fazer assim, ó. O quanto falta, né? Então calma aí. O x... Ah, calma aí, não terminamos aqui ainda, viu? Calma lá. 0,8x é igual a 7,04, viu? A gente se empolga achando que a gente já achou a alternativa aqui, ó. Mas calma. 0,8 é igual... 0,8 vezes o valor que eu estou procurando é igual a 7,4. Mas eu quero descobrir o valor de x. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Presta atenção. X é igual a 7,04. Esse 0,8 estava multiplicando. Vem para cá, dividindo. Agora eu vou descobrir o tamanho disso aqui inteiro, né? Que ele teria que andar na rampa inteira. Então vamos lá. 7,04 dividido por 0,8. Ah, professor, mas eu tenho casas de vírgulas diferentes aqui, né? Então eu vou fazer a minha vírgula andar 2 casas para cá. Vou multiplicar ele por 100. Quando eu multiplico 7,04 por 100, ele vai ficar 704. Ah, professor, mas agora eu tenho que fazer igual do outro lado? Sim, você precisa fazer igual do outro lado. Então você vai fazer 100 vezes 0,8. Ah, quando eu multiplico por 100, a vírgula anda 2 casas. Andou uma, não tem outra casa para andar? Então eu coloco. Agora eu tenho 2 casas. Andou uma, andou 2. Chegou. Agora eu apago a vírgula que estava antiga ali. Pronto, agora eu vou fazer a divisão. 0,80 é a mesma coisa que 80, né? Então vamos fazer a divisão agora? Então vamos lá. 70 dá para dividir por 80? Não. Então abraça o vizinho. 704. Quem vezes 80 chega perto de 704? Quem sabe me dizer quem vezes 80 chega perto de 704? 8. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 8, 64. 4 que tira 0, tá? 4. 0 que tira 4 não dá, empresta do vizinho. O vizinho fica com 6, aqui fica com 10. 10 que tira 4, 6. 6 que tira 6, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Você põe uma vírgula, todo o resto vai vir acompanhado de um 0. Quem vezes 80 dá 640. Opa, acabei de fazer aqui, né? 8 vezes 80 dá 640. Então, pronto. Agora sim, Alifer. Eu vi que você respondeu para mim ali, né? O 8,8. E o 8,8 quer dizer a distância da minha rampa. Ela é de 8,8 metros e 80 centímetros. Tá. O paciente já andou 3,20. Quanto falta para ele andar? Então, se ele andou 3,20 mais o valor que eu estou procurando, e aí sim ele vai chegar a andar a rampa inteira, que é de 8,80. 8,8.
né? Então eu vou fazer assim, quem eu estou procurando é igual 8,8. Esse 3,2 estava positivo, vai para lá, negativo, 3,2. Agora eu faço a conta de menos. 8,8 menos 3,2. 8 que tira 2 dá 6. Vírgula embaixo de vírgula. Você não tira a vírgula da vírgula, tá? 8 que tira 3, 5. Então, o paciente vai andar 5 metros e 60 centímetros. 5,6 metros. Certo? Ah, professor, mas eu tinha entendido errado. Né? Eu estava fazendo aqui agora com vocês e entendi o seguinte. Alguém pode ter entendido certo e eu ter entendido errado, que a distância que ele andou aqui de 3,2 foi aqui em cima, na rampa, não lá embaixo. Tá? E aí eu queria saber quanto que faltava. Dá na mesma, porque eu vou usar a mesma proporção. Tá? Aqui seria o tamanho do xão daí. Tá bom? Então, mesmo eu interpretando errado qual era a parte que ele estava se distanciando, a resposta vai ser 5,6 metros. Tá bom? Vou apagar aqui meus rabiscos e vai subir a letra bonita aí para vocês. Quer ver? Quem ainda chutei, gente chutou certo ainda, então, então lá, 0,8, né? Vou explicar da outra parte que eu acabei de perceber agora aqui. A rampa tem 2,2 metros de altura. Ela tem X de tamanho na altura, certo? Aí um paciente subiu até aqui. E ele andou 3,2 metros, subiu 0,8. Como eles têm o mesmo ângulo aqui, ó, são proporcionais do mesmo jeito. Então eu fiz a mesma coisa que está feita aqui, vai dar certo de novo, tá bom? Vamos para o próximo exercício, então? Então vamos lá. Exercício número 2. Enem de novo, 2018. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita com o uso de uma escala. Ah, nós aprendemos sobre escala, né? Lembra? Tivemos aula sobre escala. Mantenha a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem a escala de 1 para 58 bilhões. Mas o que seria isso, né? Aqui está o mapa. Aí vem a pergunta. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Ou seja, você veio com um mapa, com uma régua, mediu daqui até aqui e deu 7,6 centímetros. E você sabe que a escala desse mapa é de 1 para 1 no mapa, 1 centímetro no mapa, representa 58 milhões, não era bilhões não, 58 milhões de centímetros na verdade, na vida real, tá? Então, a medida em quilômetros desse segmento de reta é... Aqui eu tenho outras alternativas, certo? Então, antes de eu olhar, não vou nem olhar as alternativas para tentar descobrir. Às vezes a gente fica, eu acho que é... Não, a gente fica querendo chutar, né? Então vamos resolver sem alternativa. Primeira coisa, a resposta que eu quero em quilômetros. Então que fique bem claro para mim que eu quero a resposta em quilômetros. Então o que acontece? Isso aqui quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 58 milhões de centímetro. Tá. Chegou no que eu queria? Não, não está em quilômetros ainda. Ah, professor, então 58 milhões de centímetros é a mesma coisa que quantos metros? Ah,
Cada metro não tem 100 centímetros? Então é só fazer 58 milhões de centímetros dividido por 100 centímetros. Aí você transforma em metros. Aí você pode cortar um zero lá, corta um zero aqui. Corta um zero lá, corta um zero aqui. Ficou isso daqui dividido por 1. Ah, quando eu faço aquilo dividido por 1, dá ele mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó. 5, 8, quanto zero ficou? 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Agora eu venho separar com ponto. Ah, um ponto aqui. Ah, então quer dizer que 1 centímetro é a mesma coisa que 58 milhões de centímetros. E 58 milhões de centímetros é a mesma coisa que 580 mil metros. Ainda não está na minha resposta. Ainda não está na minha resposta. Porque eu quero em quilômetros. Ah, então eu tenho que transformar 580 mil metros em quilômetros. Cada quilômetro tem 1000 metros. É só fazer a divisão. Corta um zero embaixo. Corta um zero em cima. Corta um zero embaixo. Corta um zero em cima. Corta um zero embaixo. 580 dividido por 1, agora sim, a cada 1 centímetro equivale a 580 quilômetros. Agora eu tenho no que eu queria, em quilômetro. Tá? Então, a cada 1 centímetro equivale a 580 quilômetros. Ah, mas no meu mapa não é 1 centímetro, são 7,6 centímetros. Então é fácil. 7,6 vezes os 580 quilômetros, que cada centímetro equivale. Esquece a vírgula e faz a multiplicação. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48, subiu 4. 6 vezes 5, 30, com 4, 34. Matei o 6. Se você matou o 6, você coloca a cruzinha em homenagem a ele. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Opa, aqui fica o 6 e sobe o 5. 7 vezes 5, 35. Com mais 5 subiu 40. Vamos somar tudo. 0, 8 com 0, 8. 4 com 6, 10. Foi 1. 1 com 3, 4. Com mais 0, 4. E 4 com mais nada, 4. Nossa, professor, deu 44.080. Calma, nós não terminamos a conta ainda. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui em cima? Nenhum. E aqui? Aqui eu tenho uma. Eu tenho uma casa, então você tem que devolver essa vírgula. Uma vírgula. Agora eu tenho 4.408 quilômetros. Qual é a alternativa correta? Eu acho que eu vi alguns alunos colocando aí. É a letra A mesmo, tá? Então, acertou quem marcou a letra A. Né? A letra A. Por que que é a letra A? Ah, tá. Olha aqui, ó. Se alguém pensou na C, esqueceu de devolver a vírgula aqui, ó. É isso que aconteceu, tá, Maria Eduarda? Alguém deve ter... Ó, quando eu multiplico, eu não posso olhar a alternativa antes de terminar. Senão, eu acho que eu já achei a resposta e já venho marcar X. Tá? Então, não deixem essa parte esquecer. Guarde isso na cabeça de vocês. Quando eu termino as contas, já errei muitas vezes isso aqui em concurso também, tá? Eu olho as alternativas, eu venho fazer a conta, eu chego no resultado, fico contente e vou lá e marco X. Antes eu não... Agora não olho mais as alternativas. Eu resolvo primeiro para depois olhar as alternativas. Se não, a gente marca toca sem querer e acaba errando uma coisa por pouca coisinha. Por exemplo, se alguém marcou na letra C, é porque esqueceu de devolver a vírgula no lugar certo. Né? Então, quando eu devolvo a vírgula no lugar certo, a resposta aparece. Vou subir a resposta. Olha lá, transformar, vou apagar meus rabiscos. Transformar a escala para quilômetro, né? Então, lá,
58 mil centímetros, é a mesma coisa que 580 mil metros, e cada 1.000 metros é 1 quilômetro, então 580 quilômetros. Então 1 centímetro equivale a 580 quilômetros na vida real. Então 7,6 centímetros vezes 580 quilômetros. E aí a resposta vai dar 4.408 quilômetros. É a resposta A. Exercício 3, é isso que você já está respondendo? Outra pergunta do Enem. A turma está querendo treinar vocês para o Enem mesmo, hein? O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a 2 candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Apareceu o gráfico 1. Olha que bonitinho o gráfico 1. Tudo dentro da escala, né? De 0 até 70 lá no candidato A, de 0 a 30 no candidato B. Então, tudo belezinha, querendo dizer a Natália ali, né? E aí vem uma outra observação. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então, na hora de por jornal, cortaram e saiu assim. Que parte que eles cortaram, só pra gente entender, na hora de cortaram sem querer essa parte aqui, ó. Tá? Essa linha subiu aqui, ó. Então fizeram um corte no gráfico sem querer. A pergunta é, apesar dos valores, né? Apesar dos valores apresentados estarem corretos, né? Porque ainda mostra que aqui tem 70% e aqui tem 30%, mas tá tudo fora de escala, né? A largura das colunas será a mesma. Muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B para a coluna A nos gráficos 1 e 2 é... olha aqui umas coisas que a gente tem que deixar bem claro. A diferença. Então eu vou ter que achar a diferença entre as razões. Ah, professor, razão é uma divisão. Isso. Da coluna B, col B, pela coluna A, pela col A. Ah, professor, mas por que a coluna B e a A, primeiro é a B, depois é a A? Porque aqui no texto tá pedindo assim. Tá? Eu tenho que ficar atento ao que pede no texto. Então, olha aqui. Coluna A, B pela coluna A. Nos gráficos 1 e 2. Então, eu tenho que achar primeiro do gráfico 1. Gráfico 1. Então, vamos lá. Cada um desses daqui tem 10, certo? Cada um desses aqui tem 10. Ó, de 0 a 10, de 10 a 20. Então, quantos que o A teve? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, 70 por... E aqui, 1, 2, 3. Cada um tem 10. Então, 10, 20, 30. Ah, então já achei. 70 30 avos. Ah, professor, posso fazer simplificação. Posso cortar o zero de cima e o zero de baixo e fica 7 terços. Sim, perfeito. Isso daqui é o resultado do gráfico 1. Agora eu vou procurar a razão. Opa, razão é divisão. Da coluna B, col B, pela... E o professor fez errado aqui. Falou e errou. E professor Ricardo. Vou apagar aqui. Agora que eu vi. Que col B, col A, e eu coloquei coluna A e coluna B, inverti. Então eu não posso inverter, né? Pelo amor de Deus, não, professor. Presta atenção, rapaz. Então lá, qual é o tamanho da coluna B? Coluna B é 10, 20, 30. Viu? Como falta de atenção faz a gente errar. Qual é o tamanho da coluna A? A coluna A é
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aí eu corto os dois zeros, vai dar 3 em cima e o 7 embaixo. Essa é a razão. Agora eu vou fazer do gráfico 2. Coluna B, coluna A. Vamos ver a coluna B. Qual o tamanho dela aqui? De 20 até 30 são 10. Então dá 10. Dividido. Não estou olhando a alternativa antes para não me atentar a errar. Lembra que eu falei para vocês? Agora eu vou ver tamanho da coluna A. 1, 2, 3, 4, 5. São 50. Cada um são 10, né? 10, 20, 30, 40, 50. Agora eu corto os dois zeros. E aí eu tenho a razão de 1/5. Pronto, professor. Já terminei? Não. Eu quero agora a diferença nos gráficos 1 e 2. Então a diferença, gráfico 1, 3 sétimos. A diferença é uma conta de menos. Menos 1/5. Tá? Então presta bem atenção agora. Professor, como que eu faço uma subtração de frações? Não é tão fácil assim que nem você deve estar pensando. 3 menos 1 dá 2, 7 menos 5 dá 2. Não é isso que faz, não. Primeira coisa, eu tenho que achar um denominador comum aqui na parte de baixo. Então, geralmente, quando você multiplica um pelo outro aqui, você acha. Quanto que dá 7 vezes 5? Dá 35. Então, faz o seguinte, vou multiplicar isso aqui inteiro por 5. Então, como que fica essa fração? 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 7 dá 35. Beleza, achei uma fração equivalente. Essa fração é equivalente a essa. Menos, agora eu vou pegar essa fração e vou multiplicar ela por 7. Por que eu vou multiplicar ela por 7, professor? Porque eu quero que dê 35 aqui embaixo. 7 vezes 5 dá 35. Agora, 7 vezes 1 dá 7. Agora sim dá para fazer. Denominadores iguais. Eu não vou fazer 35 menos 35. Denominadores iguais, eu copio ele. 35. Agora eu faço a conta na parte de cima. 15 que tira 7 dá 8. Pronto. Achei a diferença entre as razões do gráfico 1 e do gráfico 2 é 8/35. Quais são as alternativas que tem? Tem 8/35? Tem sim, professor. Olha lá, a letra E, tá? Então, para eu não errar, eu parei de ficar olhando as alternativas. O Caio já colocou tudo quanto é letra ali, né, Caio? Para ver se a chance é grande de acertar. Então aqui, letra E é a correta. Subindo a correção de tudo que eu acabei de falar, só que numa letra mais bonitinha. Tudo bem? Se alguém quiser tirar um print aí para depois poder fazer suas anotações, fique à vontade. Exercício 4. Vamos lá. Exercício 4. Enem de novo, né? Vocês vão ficar craque pro Enem. Enem 2013. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. Na figura, cadê a figura? Já veio a figura aí, ó. Na figura, representa a situação real na qual os postes são descritos por segmentos AC. Então aqui está o poste de 4 metros de altura, segmento AC. Aqui está, aqui, né? Esse preto aqui, tá? Aqui é o segmento do poste AC e do poste BD. BD está dizendo que é esse daqui, ó. Tá? Então lá tem 4 metros e aqui tem 6 metros.
E a haste é representada pelo segmento EF. É isso daqui que eu quero achar o tamanho dele. Esse aqui é o meu X da questão. É quem eu estou procurando a resposta, tá? Então, EF, todos perpendiculares ao solo. Ou, o que é perpendicular ao solo? Vocês lembram? Quer dizer que ele forma, o solo é a distância, o solo é aqui, ó, do A até o B. Esse é o solo, tá? É a reta AB. O que quer dizer perpendicular? Quer dizer que ele tem ângulo de 90 graus, tá? Então, de todos os lados deles estão 90 graus, certo? Continuando a leitura. E que é indicado pelo segmento AB, que é o solo. Os segmentos AD, que é essa diagonal grandona aqui, ó, que eu estou passando, mas não vou riscar. Essa diagonal grandona. E o segmento BC, que é essa outra diagonal não muito grande, mas é grande também, representa os cabos de aço que serão instalados. Pergunta: qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Olha as alternativas. Eu não devia nem apresentar a alternativa, mas eu vou deixar ali, que vocês já vão começar a chutar a alternativa, né? Então, vamos pensar um pouco. Vou apagar os rabiscos. Então, vamos lá. Apaguei meus rabiscos. Então, olha aqui. Primeira coisa que eu percebo. Eu tenho que marcar. Eu já fiz a marcação. Esse é o valor que eu estou procurando. É o valor X. Esse valor inteiro aqui embaixo, o solo, eu chamei do A até o F de Z. E do F até o B de Y. Por que eu fiz isso? Presta atenção por quê. Eu tenho aqui um triângulo grandão. Olha o triângulo grandão que eu vou desenhar aqui, ó. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Tá vendo esse triângulo grandão aqui? Esse triângulo grandão, ele tem um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo de ângulo alfa, tá? E olha que interessante. Essa haste aqui vai formar um outro triângulo. Mas como assim, professor? Presta atenção. Ele vai formar um outro triângulo aqui, ó. Esta haste aqui tem um ângulo de 90 graus e forma um outro triângulo com os mesmos lados usando, né? E aí eu tenho o mesmo ângulo aqui. Então eu tenho dois ângulos internos iguais e aí automaticamente esse ângulo aqui vai ter o mesmo tamanho que esse ângulo aqui. Então são triângulos semelhantes. E toda vez que eu tenho triângulos semelhantes, eu lembro de quem? Lembro da teoria de Tales. Tales de Melito, né? Então, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer a nossa conta. Então, presta bastante atenção agora. Esse triângulo grandão aqui, ó, eu tenho 4 de altura. Triângulo grandão não. Esse triângulo que eu acabei de desenhar. Eu tenho 4 de altura, certo? E o comprimento dele aqui do solo ele tá 4 para X. Não, X não, desculpe. O chão é Z e Y, né? Então, esse triângulo ACB ou ABC, eu tenho 4 de altura e esse cateto aqui de baixo, que seria o chão, eu tenho ele no tamanho de Z mais Y. Então eu venho aqui e coloco Z mais Y. Fechou parênteses. Ah, professor, teorema de Tales, eu preciso de 2 triângulos. Você só falou de um. É, verdade, acabei de falar só desse. Agora eu vou falar desse daqui, ó. Desse com esse chão aqui. Ah, tá. Então, a altura dele, que a parte de cima é a altura, né?
Então ele tem que ter a mesma proporção que a altura. A altura é x. Embaixo é quem? O solo dele? Somente o y. Né? Então aqui está feito o meu teorema de Tales. Ah, professor, mas você não tem que fazer o cruze e multiplica? Sim, eu tenho que fazer o cruze e multiplica. Então eu vou fazer isso aqui, ó. X vezes esse aqui de baixo. Vai ficar assim. X vezes, abre parênteses, Z mais Y. Eu tô vendo um monte de escrita aí no chat. Eu precisaria que vocês estivessem prestando atenção na explicação, né? Eu precisaria mesmo. Então vamos prestar atenção, por favor, tá? Então tá bom. Então eu fiz esse vezes aquele, que vai ser igual a esse vezes aquele de baixo. 4 vezes o y. 4 vezes o y. Aí você vai falar, mas professor, não ajudou muito. Não, ainda não. Agora eu vou fazer a relação do outro triângulo. Como assim, professor? Usei o lado, só usei o triângulo que usava o poste 4. Agora eu vou, e o chão. Agora eu vou fazer um triângulo que usa o poste de 6 metros e o chão. Né? Então, olha bem como que vai funcionar agora. Vou pegar a caneta vermelha de novo e vou ver aqui, ó. Esse triângulo tem esse lado de 6 e o solo de x mais z mais y. Vou apagar esse risco feio que eu fiz. Aí vocês entenderam que eu estou pegando o solo aqui, né? O chão, o cateto grandão aqui do triângulo grande, tá? Então eu venho aqui e faço lá. Vou fazer aqui, não, vou fazer lá do outro lado. Né? Então vamos lá, fica 6 sobre z mais y. Fechou parênteses. É igual. O outro triângulo, tá aqui, ó. É daqui para lá. Então vai ser x de altura e o chão de... Agora o chão é z. Faz o cruze e multiplica. Então fica o quê? X vezes z mais y é igual a 6 vezes z. Professor, captou alguma coisa aqui, ó? Olha o que deu aqui já hoje. Olha o que deu aqui agora. Presta atenção. Ele está falando que x vezes o z mais o y é igual a 4y. E aqui ele fala que o x vezes z mais y. Opa, isso aqui não é igual a isso daqui? Sim ou não? Sim, né? Se eles são todos iguais aqui, quer dizer que 4y é igual a 6z. Olha lá. Cheguei numa conclusão ali. Que 4y é a mesma coisa que 6 vezes o tamanho do z. Então, quando eu descobrir esse valor aqui embaixo, vamos supor que aqui vale 2. Então, 4 vezes 2 aqui. Certo? 4 vezes 2 vai dar 8. Então, o y vai ser... Tem que ser o mesmo resultado de 6 vezes o y, também tem que ser 8. Tá? E aí eu tenho que descobrir qual é. Ah, fiz invertido aqui o z com y. Mas vamos lá, continuar o exercício aqui, senão eu vou confundir tudo vocês. Então, chegamos a essa conclusão aqui. Agora, eu vou deixar a letra z isolada. Então, 4y é igual a 6z. 6z é a mesma coisa que 4y, tá? Mas eu quero descobrir o z sozinho. O z sozinho é o seguinte, o 4y já estava lá. O 6 que estava multiplicando aqui vem dividindo.
Ah, professor, então quer dizer que o z é a mesma coisa que 4y dividido por 6? Sim. E eu posso fazer uma simplificação, simplificar por 2 ainda. Aí fica 4y dividido por 2 dá 2y. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o meu z, cheguei à conclusão que o meu z vale isso daqui, ó. 2y mais 2y dividido por 3. Agora eu vou pegar essa daqui. Eu poderia pegar a outra também, mas eu vou pegar esta, tá bom? Vou pegar essa equação aqui. Presta atenção no que eu vou fazer com essa equação agora. Certo? Presta bastante atenção no que eu vou fazer com ela. Tá? Eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vou trocar eu vou fazer os valores. X vezes z mais y, fechou parênteses, é igual a 6z. Eu estou procurando o x. Mas, professor, eu sei o valor do z agora. Ah, que beleza. É só eu trocar todos os z por 2y dividido por 3. Ah, então é só fazer essa troca? Sim. X vezes o z, vou trocar o z, por 2y dividido por 3 mais o y. Fechou parênteses, é igual a 6 vezes o z. Opa, o z já não é mais z, eu já sei o valor do z. O z é 2y dividido por 3. Tudo bem? Agora eu venho fazer o que eu posso aqui ainda. Meu Deus do céu, eu preciso apagar alguma coisa aqui para poder continuar a minha conta. Mas se eu apagar, pode ser que depois faça falta. Que situação, não? Devia ter me organizado na hora de começar a fazer a conta aqui. Mas vamos lá. Vou copiar aqui em cima, ó. X vezes, abre parênteses, 2y dividido por 3. Aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês. Mais esse y tem o número 1 embaixo. Eu preciso que ele fique com 3 embaixo. O que eu vou fazer com ele? Eu vou multiplicar a parte de baixo e a parte de cima por 3. Para achar uma fração equivalente. Ah, então vai ficar 3y em cima. Embaixo vai ficar 3 vezes 1, fica 3. Tudo isso é igual a 6. Ah, professor, e esse 6 aqui, como que fica? Embaixo dele tem quem? Tem o número 1. Eu multiplico de cima pelo de cima ou de baixo pelo de baixo. 6 vezes 2, 12. 12 o quê? 12y. Dividido por quem? Por 3 vezes 1 dá 3. Pronto, professor. Agora eu vou começar a resolver mais um pouquinho. X é igual... Vamos ver. Denominadores iguais. Eu posso manter o denominador. Posso, não devo. É 3 embaixo. 2y mais 3y dá 5y. Tá? Então, cheguei à conclusão que 5y igual. 12 dividido por 3 dá 4y. Ah, professor, o que mais que eu posso chegar à conclusão aqui? Isso daqui eu posso estar alterando. Tá? Vou passar ele aqui agora. Meu Deus. X não é x igual aqui, desculpa, é vezes. X vezes, certo? X vezes o 5/3 vezes y. É a mesma coisa que 5y sobre 3, tá? Porque se eu colocar o número 1 embaixo aqui, multiplicar vai dar na mesma. Igual a 4y. Ah, professor, quando eu tenho um y multiplicando aqui e o outro do outro lado, eu posso eliminar. Ah, mas eu não entendi essa parte de eliminar. Então tá. Esse y está multiplicando, vem para cá dividindo. Y que divide por y dá 1. Por isso que eu corto de um lado, corto do outro. Então eu cheguei à conclusão agora o quê? Que x vezes 5 dividido por 3 é igual a 4.
Agora sim eu vou pro fim. Onde que eu vou fazer o fim? Vou fazer aqui embaixo. Então vamos lá. Vou deixar o x sozinho. O 4 já estava lá. O 3 que estava embaixo dividindo vai para lá multiplicando vezes 3. E aí ficou 5x, né? Vezes 5 aqui. Agora eu vou fazer o quê? Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vou passar ele dividindo aqui. E vou apagar o 5 dali. Certo? Agora estamos por um passo para descobrir o valor da altura. Trabalhoso, né? O que estão achando? Estão achando muito facinho? Né? Questões do Enem, né? Então, olha aqui. 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 5. Vamos achar um lugar para fazer. 12 que divide por 5. 2 vezes 5, 10. 12 que tira 10, 2. Não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula, aparece um 0. Quem vezes 5 dá 20? É o 4. 4 vezes 5, 20. 20 que tira 20, 0. Terminei. 2,4 metros. Olha lá a resposta. Letra C. Vou apagar os meus rabiscos. Se alguém ficou com dúvida depois, eu recomendo que assista com calma no YouTube, né? Anotando passo a passo de uma forma organizada na apostila de vocês, né? Porque a minha foi totalmente sem organização. Eu peço desculpa, mas aqui tá organizadinho, ó lá, né? Fiz a proporção e aqui a gente percebeu o seguinte, que se eu tirar isso daqui e isso daqui, eu chego à conclusão que 4x é igual a 6z. Aí eu faço a jogada lá e descubro que o z vale 4y dividido por 6. Ao simplificar, o z vale 2y dividido por 3. E aí eu venho trocar as letras, né? Troquei a letra z por 2y. E aí a letra z por 2y. E aqui foi feito os cálculos, chegamos a x vezes 5 terços igual a 4. E aí, lembrando, o 3 passou multiplicando e o 5 passou dividindo. Por isso ficou 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 5, 2,4 centímetros. Perdão. Vamos para o último, que também não é tão fácil. Porém, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou resolver do jeito complicadinho primeiro. Depois eu vou explicar para vocês um conhecimento matemático que, se vocês souberem, vocês vão resolver rapidinho. Não precisava mais, não ia precisar se matar de fazer cálculo aqui. Vamos lá. No trapézio ABCD, né, o trapézio branco ali, ABCD, da figura, os lados AB e CD são paralelos. E o comprimento do CD, isso aqui é muito importante, hein? O comprimento do CD é o dobro do comprimento do AB, tá? Então, essa parte de baixo tem o dobro do comprimento da parte de cima. O ponto P, esse ponto P aqui, está sobre o lado CD e determina um triângulo chamado ABP, que tem a área igual a 17. Qual é a área do trapézio grandão? A área inteira dele? Então, será, Alifer? Pensa aí. Então, o que acontece aqui? Eu vou começar a pensar aqui, ó. Presta atenção. Eu vou chamar, vai subir a letra aqui, ó. Vou chamar esse pedacinho aqui de C até P de X. Vou chamar o pedaço de P até o D de Y, tá? E aí eu formo 3 triângulos, ó. Esse triângulo aqui. Então, eu vou ter que somar a área do triângulo C, B, P, mais o triângulo A,
BP mais o triângulo ADP. Eu tenho que somar esses 3 triângulos. Ah, professor, mas aqui é fácil. Aqui eu já sei que é 17. Ótimo. Já me ajudou. Agora, como que eu faço para descobrir a área de um triângulo? Existe uma fórmula. É base vezes a altura do triângulo. Ah, professor, mas a altura desse triângulo aqui, tá aqui, ó, é chamada de H. É a mesma altura de todos eles. Todos eles têm a mesma altura. E o trapézio também tem a mesma altura. Tá? Então, vamos lá. Esse triângulo, como que vai ficar então? Né? A base dele é x. Então eu tenho x vezes o h dividido por 2, mais 17, mais. Como que eu acho a área desse triângulo aqui? Ah, vou pegar a base, que é y vezes a altura e vou dividir por 2. Tá, quase que eu consegui já tudo? Não é quase. Agora eu vou organizar de outro jeito aqui, ó. 17 mais. Reparou que os dois lados têm o h dividido por 2? H dividido por 2? Então eu vou colocar em evidência. H dividido por 2, né? Multiplicado, certo? Multiplicado, quem que ficou lá? O x mais o y. Então, x mais y. Pronto. Cheguei a uma reduçãozinha aqui, certo? E aí, o que acontece? Eu posso... Ah, eu tive uma outra percepção aqui, ó. Perceba uma coisa aqui, ó. O x mais y é meu lado grandão aqui. Tá aqui, ó. Meu lado grandão. E esse lado grandão é o dobro do lado de cima, que eu chamei de z. Então, eu vou trocar isso aqui por 2 vezes o z. Então, fica 17 mais 2h dividido por 2 vezes quem? Vezes o 2z. Tá? Então, eu cheguei nessa situação. Tá? Agora, se eu passar a organizar esse 2 aqui para frente, como que fica? Fica 17 mais 2 vezes o h vezes o z, né? E aí eu vou fazer esses 2 dividido por 2. Opa, alguma coisa eu percebi aqui. Hz dividido por 2. Olha aqui a área do triângulo que eu conheço. O z é minha base. O h é minha altura. Base vezes altura dividido por 2 deu 17. Então, isso daqui eu posso trocar pelo valor de 17. Então, isso daqui eu posso trocar pelo valor de 17. Então, fica 17 mais 2 vezes 17. Agora eu posso resolver. Agora começou a ficar mais fácil. Mas eu preciso fazer quem primeiro? 17 mais 2 ou 2 vezes 17? Ah, eu sempre resolvo a multiplicação primeiro. Então vai ficar como? 17 mais 2 vezes 17 dá 34. Quanto que dá 17 mais 34? 7 com 4 dá 11, subiu 1. 1 com 1, 2, com mais 3, 5. 51. Então a área do meu trapézio inteiro é 51. 51 ou 54? Agora o Alifer deixou na dúvida. Vamos subir as alternativas para ver? Não tem 50... Ah, tá, se digitou errado. Então tá ali a alternativa 51. Né? E é ela a correta mesmo. Tá, professor do céu, achei muito difícil. Tem um jeito mais fácil? Tem. Tem um jeito mais fácil. Só que esse jeito mais fácil, você tem que ter os conhecimentos na cachola de vocês já e ter uma criatividade para imaginar essa figura se mexendo. Tá? Então presta bastante atenção aqui que eu vou mostrar para vocês
a maneira que eu resolvi sem precisar fazer conta. O que eu fiz aqui? Presta atenção. Eu imaginei esse ponto aqui, ele pode andar pela reta aqui. E conforme esse ponto vem para cá, ele vai formar outros triângulos. Ele vai formar esse triângulo, por exemplo. E ele vai ter 17 centímetros, ele vai ter 17 de área. Se esse ponto P vir parar aqui, ele vai formar outro triângulo assim, ó. E esse novo triângulo que ele formou vai ter 17 também. Então esse P aqui pode andar para lá e para cá. Esse triângulo vai mudar a forma dele, mas a área dele não vai mudar. Se a área dele não vai mudar, eu vou pôr esse triângulo bem aqui no cantinho. Esse ponto P aqui. Então ele vai ficar assim mais ou menos, ó. E aí, eu tenho que esse triângulo que eu acabei de desenhar aqui, ó, que eu vou tentar pintar ele, é 17, tá? Ah, professor, mas agora como que eu vou descobrir o triângulo desse outro grandão que ficou aqui embaixo? Ué, é fácil. A base dele é o dobro da outra. E só mudou a altura. A altura não muda. A altura continua sendo H. Então, a área dele vai ser o dobro da outra que tem a base Z. Tá? Então, ele vai ficar quantos aqui? Ele vai ficar 34. Aí você tem que tomar muito cuidado para na hora de não achar o 34 aqui, ficar contente e vir marcar o X aqui. Aí se soma 17 com 34, dá 51. Viu? Sem fazer conta. Mas eu tenho que ter o conhecimento que aquele ponto P pode andar para lá e para cá, que a área do triângulo BAIP, que vai estar mudando para lá e para cá, não vai mudar de tamanho. Vai continuar 17 sempre, tá bom? Olha lá, eu fiz os passo a passo que eu fiz já hoje nas contas. Vou apagar aqui. Então aqui está o passo a passo, caso vocês queiram, na letra bonita. Tá bom? E por aqui nós finalizamos o teste do seu conhecimento do primeiro bimestre, apostila do Currículo em Ação, volume 1. E depois nós vamos começar a apostila Aprender Sempre, volume 1, referente ao segundo bimestre. Lição de casa para a primeira aula do bimestre. Página 165, sequência de atividade 5. Vocês têm mais de um mês para fazer. Pelo amor de Deus, não vem falando depois. Ah, mas não deu tempo. Só um minutinho. Ah, isso aqui acabou de voltar dela. Não. Nem esperou parar a gravação ainda. Isso.